Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui do nosso clube e o tema da aula de hoje é como lidar com o erro. Então, esse tema ele foi discutido muito nos últimos 15 dias, enquanto a gente estava tanto às quartas-feiras nas aulas com replay, quanto nas revisões de tela, e é muito importante que você entenda o conceito dessa aula para trabalhar realmente o foco de substituir a maneira com que você encara o erro. O objetivo da aula de hoje é te proporcionar reflexões e trazer ferramentas para que você consiga sozinho olhar para o erro não somente relacionado à postura ou somente relacionado a resultado financeiro, mas que você olhe o que é o erro, qual é o significado de erro, para você entender durante todo esse processo de ressignificação que é um treino que a sua mente vai precisar fazer para substituir todo esse significado, tá? Então aqui, o que é o erro, né? Como que a gente vai definir o erro? Eu trouxe aqui para vocês o conceito que vem no dicionário quando a gente digita erro ou quando a gente busca o erro lá no Aurélio. O que está escrito? Como definimos o erro? 1. Ato ou efeito de errar. Ok. 2. Juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Um engano. Eu coloquei desacordo com a realidade observada justamente para a gente observar aqui o seguinte: quantas vezes você entrou em uma operação que você viu que estava na sua região, que você viu que tinha absorção, que você viu ali uma exaustão, você estava a favor do deslocamento de preço e a sua operação deu errado? E muitas vezes você não aceita aquele erro e você acaba tentando recuperar aquele prejuízo porque você não entende que, olha só, julgamento em desacordo com a realidade observada. Só que quando você diz que tinham todos os seus parâmetros ali da sua estratégia, estava em desacordo com a realidade? Não. Se você tem a sua região, você entra na sua região, você respeita o deslocamento, você respeita seu gatilho de entrada, tudo aquilo que está em acordo com a realidade observada e acordo com os seus parâmetros está presente ali, por que você está assumindo que é um erro? Entendeu? Então, da mesma forma que a gente vem batendo aqui na tecla que todo pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que por fim gera um resultado, o que a gente vai partir aqui? De que não aceitar a perda é um resultado. É um comportamento que resulta numa crença de que muitas vezes você não sabe o que é erro, você não sabe o que é perda. Qual é o significado que está sendo atribuído aqui a isso? Se você não tem clareza do significado que você usa para abordar aquele tema, qual é a lente que você enxerga aquele contexto, você logo tem uma reação emocional. Por que a reação emocional ela aparece? Porque ela é produto de uma forma de pensar. Terceiro ponto, qualidade daquilo que é inexato e incorreto. 4. Desvio do caminho considerado correto, bom, apropriado, desregramento. Então vamos lá, ó. Se erro é aquilo que está em desacordo com a realidade observada, eu entrei na minha região, respeitei tudo, logo eu não errei. E se eu seguir meu operacional, eu já tenho um backtest, esse operacional se mostra positivo, tá tudo correto ali, meus mentores já passaram para mim que aquele é o caminho, ó, desvio do caminho considerado correto. Se você seguiu o caminho que era considerado correto, você não errou.
Você erra quando você não segue. Entende? E o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, ó. A maioria dos problemas em relação a não aceitar o erro, e isso muitas vezes se combina em uma dificuldade de aceitar a perda, partem de alguns pontos e eu trouxe dois que são mais importantes de uma forma mais minuciosa para explicar para você. A maioria dos problemas são causados por extensão da responsabilidade. Então, o trader ele expande a responsabilidade dele para além daquilo que é, para além daquilo que realmente é função dele. E essa extensão da responsabilidade, ela não acontece somente no mercado. Mas é importante a gente abordar aqui quantas vezes você carrega muito mais peso do que você precisaria carregar. Isso na sua vida de uma forma geral. Quantas vezes você acaba tomando decisões e aceitando fazer coisas que você não gostaria e muitas vezes vai contra os seus valores, porque você estende a sua responsabilidade. Ou porque você tem uma expectativa de que você fazendo aquilo, você consegue controlar o resultado. De, por exemplo, deixa que eu faça isso aqui porque ninguém faz melhor do que eu. Eu prefiro que eu faça tudo do que sair de um jeito que me desagrada, porque eu não consigo lidar com aquilo que me desagrada. Esse é um exemplo de extensão da responsabilidade. Um outro problema é achar que o erro é quando perde e acerta quando ganha, exclusivamente. Essa exclusividade, esse extremismo em se eu perdi, eu errei. Se eu ganhei, é porque eu acertei. Você ignora totalmente aquilo que o mercado é, que é imprevisível. E quando você ignora o que o mercado é, você não está operando ou atuando de acordo com o contexto que você está inserido. Quantas vezes aqui, às vezes você fez operações fora da sua estratégia porque você achava que ia subir, ou porque você achava que ia romper, ou você saiu da sua operação porque você achava que ia estopar e você acertou. Só que você não tinha nenhuma justificativa técnica para tomar aquela decisão, a não ser eu acho que. E quantas vezes você também perdeu fazendo tudo certo? Mas qual crença que pode ter aí que te atrapalha? Se eu seguir meu operacional, se eu fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, é inadmissível que dê errado. Só que quando a gente fala do mercado, a gente está falando de probabilidade. E probabilidade é um conceito que a mente tem muita dificuldade de entender, porque ela trabalha só nos extremos. Então, se eu falo que algo tem muita chance de dar certo, ela não entende ali que tem os dois lados, que a chance maior é de dar certo, mas tem a chance de dar errado. Ela cria uma regra, ela vai dar certo. E se eu falo que algo tem pouca chance de dar certo, ou seja, que tem muita chance de dar errado, o que a mente entende? Vai dar errado mesmo. Ela não consegue entender essa possibilidade do contexto se alterar de forma dinâmica. Por quê? Se ela entende que o contexto se altera de forma dinâmica, ela não consegue criar regras de atuação. Isso atualmente não é um problema, mas imagina milhares de anos atrás. Ela precisava ou presumir que aquilo ia ser catastrófico ou que aquilo lá ia ser muito bom para ela tomar o risco, para ela se arriscar. Não tinha como ela ficar ponderando. Lembra na aula passada? Que quando a informação ela chega na amígdala, não é uma informação ponderada. A ponderação acontece depois.
Um outro problema é a independência do resultado. O que é independência do resultado? É bem isso aqui, ó. Eu só acertei porque eu ganhei. Eu só operei bem porque deu certo. Nossa, meu dia tá maravilhoso porque eu saí no game. E o dia que você perde, meu Deus, seu dia tá horrível. Esquecer de avaliar a postura também e expectativa em relação ao desejo. Eu gostaria que. Eu gostaria de fazer 30 pontos hoje. E aí, quando isso não acontece, frustração. E não ter definido o que é operar bem. O que é operar bem para você? É ganhar ou seguir os parâmetros do seu operacional? Provavelmente você vai responder aqui agora: é seguir os parâmetros do meu operacional. Tá, só que a hora que você tá lá no mercado, que você tem um loss, qual lente você usa para avaliar? A do resultado ou a de ter seguido os seus parâmetros ou não para poder concluir que você fez certo ou que você fez errado? Provavelmente você deve só usar o resultado. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui com você, de uma forma mais profunda, é o conceito da extensão da responsabilidade. O que é a extensão da responsabilidade? Como o próprio nome diz, você vai para além daquilo que é responsabilidade sua. Você vai para aquilo, né? Você vai para além daquilo que é seu controle, daquilo que você de fato controla. E aí eu te pergunto aqui, inclusive eu coloquei exemplos. Qual a sua real responsabilidade? A real responsabilidade do trader é conduzir de forma correta, é entrar na região correta, é usar o stop correto, respeitar o gatilho dele de entrada, decidir se ele vai operar naquele dia ou não, boletar com uma quantidade X de contratos. Tudo isso o trader pode definir. Tudo isso é controlado por ele. É sua responsabilidade ter paciência para o mercado chegar na sua região, mas não é responsabilidade sua se o mercado vai chegar na sua região ou não. Já é responsabilidade dele. E não é porque você está esperando que o mercado tem que chegar na sua região. Muitas vezes o que acontece é que o trader, ao invés de falar trader, eu quero falar diretamente para você, é que você extrapola o limite da sua responsabilidade. E você fica nessa expectativa, já que eu esperei, já que eu fui paciente, o mercado tem que chegar na minha região. Já que eu respeitei o meu operacional, essa eu tenho que ter gain, essa operação tem que ser vencedora. E quando você muitas vezes sai frustrado da frente da tela, você sai chateado, é porque você não está avaliando aquilo que você fez. Você não está avaliando a sua postura. Você está avaliando aquilo que é responsabilidade do mercado. Por exemplo, nossa, que saco, essa operação não foi a meu favor. Não, eu devo ter deixado de ver alguma coisa, porque isso aqui deu errado. Então, olha agora para o seu passado, para todas as vezes que você saiu frustrado, triste da frente da tela, e começa a observar. Será que você valorizou? Será que você olhou aquilo que era sua responsabilidade? Ou você estava na expectativa do mercado? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Olha, é responsabilidade do mercado andar a seu favor. É responsabilidade do mercado a operação não andar contra? Não. É do mercado não ser estopado porque seguiu a estratégia? É responsabilidade do mercado fazer você fechar todo dia no positivo? É responsabilidade do mercado fazer você conseguir ganhar muitos pontos? Não adianta você ficar com uma expectativa de que, eu quero ganhar muitos pontos, só isso vai me fazer bem, eu quero fazer o famoso payoff. Tá, mas depende de você.
Ou depende do mercado querer andar naquele dia? Depende do mercado disparar naquele dia? Então, o que é do trader? O que é sua função e o que é função do mercado? Porque muitas vezes você mistura isso. E se você faz essa mistura, você fica desalinhado com isso aqui, ó. Vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o laser. Desvio do caminho considerado correto, bom e apropriado. O que é correto? É aquilo que você controla. O que é apropriado? Aquilo que depende de você. Se o mercado foi a seu favor ou não, isso não importa. Só que aquilo, a partir do momento que você está num processo de ressignificar o erro, você tem que fazer de que forma? Fez uma operação, independente do resultado, você vai avaliar se você agiu de acordo com aquilo que você estava observando, com aquilo que você tem de parâmetro. E se você seguiu o caminho considerado correto, bom e apropriado. Isso é acertar. E qual que é a expectativa geralmente que a gente tem? De fazer uma semana 100% de acerto ou o mês com 100% de assertividade. É possível? É. É viável? Não. Só que você consegue fazer um ano com gráfico verde, com gráfico de 100% de acerto. Como? Direcionando a sua postura. Você já fez uma semana impecável? Isso seria 100% de acerto. Você já fez um mês impecável? Isso seria 100% de acerto. Você já fez um ano impecável? Isso seria 100% de acerto. Agora, se você fica na expectativa de que você acerte mediante aquilo que você não consegue fazer nada, é a mesma coisa que despejar sua felicidade no outro. Eu espero com que o outro haja de certa maneira para que eu seja feliz. Uma forma mais forte aqui, mas a gente vai conversar sobre isso. Eu espero com que minha família me apoie no trade para que eu me sinta leve fazendo aquilo que eu decidi que para mim faz sentido. Você vai esperar com que sua família te aceite? Que sua família te aprove? Você vai esperar o seu amigo ter vontade de puxar replay para você puxar replay também? Quantas vezes você deposita no externo ou no outro a responsabilidade para você se sentir bem? Aí eu tenho muita vontade de comer bem, eu tenho muita vontade de ir na academia, mas eu só vou se alguém fizer comigo. Aí eu não consigo parar de comer doce porque a minha esposa toda vez compra chocolate, quer comprar sorvete. Aí eu queria ir mais na academia, mas meu parceiro não vai comigo, minha parceira não vai comigo, então eu não tenho ânimo. Você já imaginou que limitante para você esperar com que o outro que você não controla tome decisões que te façam bem? Esperar com que o mercado te dê o gain para você se sentir trader é muita responsabilidade para o mercado, você não acha? Onde que tem que estar ligado o seu sentimento de ser trader? A sua postura. Eu comi bem porque me faz bem. Eu fui na academia porque me faz bem. Eu segui meu operacional porque me faz bem. Eu me sinto trader quando eu faço isso. Eu me sinto competente quando eu faço dessa forma, quando eu ajo dessa forma. Você não tem que se sentir trader só quando você está no positivo. Porque você vai ter vezes que você vai pegar semanas ruins, quinzenas ruins, meses ruins. E aí? Quantas vezes você teve dia de fúria porque você enxergou 3 dias de perda seguido como esqueci como opera, eu não vou aceitar isso aqui,
Não é possível. E ao invés de você continuar fazendo todos os dias a mesma coisa, agindo conforme o seu operacional, agindo conforme as suas regras, você ficou na expectativa do quê? Sair positivo. Essa reflexão serve também para quem hesita. Quando você hesita, você tá tentando o quê? Evitar errar ou evitar perder. Exclusivamente resultado. E a sua postura? Eu segui todo o meu operacional. Tem uma frase que o pessoal fala muito, que é o mercado é soberano e que a responsabilidade é sempre do trader. Não é, não caiam nessa e não acreditem nisso. Existe uma parte que é responsabilidade do trader e existe uma parte que é responsabilidade do mercado. É responsabilidade sua ver se tem notícia ou não. E é responsabilidade sua escolher se você vai clicar lá ou não. Agora, é responsabilidade sua se o mercado pulou sua ordem ou não? Não. É responsabilidade sua que você passou 3 pontos de calor e depois o mercado foi a seu favor, você tinha que ter entrado melhor? Se você entrou no time correto, seguindo seus parâmetros, a resposta é não. Então aqui, ó, já identificou se quando você não aceita o erro, geralmente são por informações que não dependem de você? A operação não foi a meu favor, veio contra e tudo mais. Às vezes você está sentindo que você errou, tendo acertado em tudo aquilo que depende de você. Mas aqui, né, caso você responda, Natália, mas eu não aceito o erro que eu cometi. O que me incomoda não é perder, é eu ter feito errado. O que me incomoda é eu ter entrado fora da região. O que me incomoda é eu ter protegido a operação antes de dar o meu critério de proteção. Então eu te pergunto e você precisa ser muito honesto com você. Qual justificativa sua mente usa para te convencer então de fazer errado? E você compra todas as vezes o mesmo argumento. Quantas vezes você usou um argumento diferente do e se der stop, por isso não vou entrar? Ou, eu vou proteger aqui porque vai que volta. Você percebeu que sua mente não precisou elaborar nada? É um argumento tão simples, tão básico, e você compra. Você faz toda uma análise completa, toda uma estratégia, toda uma argumentação, uma hipótese, né, para fazer uma operação embasada com um conjunto de informações e sua mente simplesmente com vai dar errado te convence? Anota aí qual justificativa sua mente usa para te convencer de errado. É isso que você tem que trabalhar sua autopercepção. Porque ela vai usar o mesmo argumento todas as vezes, ela não precisa nem elaborar mais. Ela já te convenceu. E um outro ponto que a gente tem aqui também é a independência do resultado. Nós precisamos ser independentes do resultado para conseguir termos qualidade de vida, para conseguirmos ter controle emocional no mercado. E aqui eu quero ler um textinho breve para você. Quantas vezes o seu dia foi maravilhoso porque você teve gain no mercado? E por quantas vezes você teve um dia ruim porque terminou o dia com loss? Aqui está a chave da resolução. Para superar essas variações nos seus sentimentos, no seu humor, lembra da aula que a gente falou de acúmulo emocional? Tudo isso aqui gera emoção. Você deve se tornar independente do resultado no mercado. Independente do resultado. A um grau que você não reaja mais exclusivamente
a seus gains e aos seus losses. Para tal autonomia, você deve aprender a reconhecer as recompensas que dependam de você. Então, como você aprende a lidar com o erro? Se tornando independente do resultado no mercado, entendendo que e aprendendo a reconhecer somente aquilo que depende de você. É minha função analisar tudo até o clique. Depois do clique, não depende mais de você. Então você tem que se analisar como certo ou errado, como vencedor ou perdedor, na sua postura. Eu segui tudo e deu certo? Ganho. Eu segui tudo e deu errado? Ganho. Eu fiz tudo errado e deu certo? Errado. Eu fiz tudo errado e deu errado? É mais errado ainda. Só que quantas vezes você reconhece recompensas para além da sua autonomia? E esse aqui é um exercício que vai estar disponível para vocês aqui na plataforma, que o que realmente é importante? Entrar na região realmente é importante. Usar o stop técnico realmente é importante. Seguir o seu gerenciamento, ser disciplinado, aquilo que você tem autonomia para fazer, aquilo que você tem controle para fazer. Agora, o que você dá importância, mas não é importante. Você muitas vezes dá importância para fazer muitos pontos, mas isso não é importante. Às vezes você dá importância para a operação não andar contra, mas isso não é importante. Quantas vezes você quis fechar todos os dias no game e deu importância para isso, mas não é importante? Então começa a partir dessa aula aqui a realmente ser honesto com você, ser justo com você. Por quantas vezes você sofreu na expectativa de que alguma coisa acontecesse, só que não adianta você nem tentar mover o mundo, porque você não tem acesso àquela mudança. E isso eu falo para pessoas, isso eu falo para situações. A relação do conceito de erro hoje é para você entender aquilo que depende de você. E olhar para além de mercado. Porque isso gera muito sofrimento, você ficar nessa expectativa, você ficar nessa fantasia, nessa ilusão. Então, seja honesto. A partir de hoje, coloca na folha, esse exercício vai ser disponibilizado para vocês. Coloca ali do seu lado, toda vez que você fizer uma operação, seja ela de gain ou de loss, avalie de uma forma justa. Aquilo que depende de você, aquilo que realmente é importante, foi seguido? É assim que você aprende a praticar uma mentalidade de trader consistente, de trader vencedor. Porque se você continuar todos os dias dando importância para o que não é relevante, a sua mente vai focar naquilo. Ela vai praticar aquilo e desenvolver aquele resultado, aquele conceito, como sendo uma verdade. E não é. Para a gente finalizar essa aula aqui, escreve aí num papelzinho. A partir de hoje, qual a perspectiva você irá usar? Né? Você irá atribuir a palavra erro. Quando você virar para você e falar assim, eu errei, você vai estar partindo de qual conceito, de qual significado? Porque aí sim você vai estar fazendo uma medida justa e honesta daquilo que o mercado pede que você seja, daquilo que o mercado realmente é. Lembra? Pensamento gera emoção?
pensamento, perspectiva, significado é a mesma coisa. Qual é o significado que você vai atribuir à palavra erro a partir de hoje? O que vai significar um erro para você? Se você virar para mim e falar assim, Natália, erro para mim a partir de agora está relacionado à minha postura, parabéns. Se você continuar sofrendo porque você não saiu no game, você precisa reassistir essa aula. Estar vinculado exclusivamente a resultado financeiro não diz absolutamente nada sobre a sua performance, sobre a sua competência. Exclusivamente. Você está analisando um fator. Só para operação a gente tem 5. Região, stop alvo, gatilho de entrada e condução, e a gente pode adicionar mais um aí, estrutura de mercado. Então você joga fora 6 conceitos para analisar um, gain ou loss. Então o que você vai fazer? Você vai fazer os exercícios dessa aula. Você vai escrever num papel todos os dias antes de você operar qual é a perspectiva que você vai assumir a partir de hoje para analisar a sua performance, para analisar a sua postura, para analisar os seus resultados. A partir de hoje, o que você vai dar importância e o que você vai deixar de lado? O que você veio dando importância a sua vida toda em relação a trade e não é importante? Isso te gera um sofrimento, porque você fica na expectativa de que aquilo ali aconteça, mas não tem como você fazer com que aquilo aconteça. Então, a aula de hoje traz para você todas essas sementes. Não estenda a sua responsabilidade para além daquilo que depende exclusivamente de você. E não seja dependente exclusivamente de um resultado financeiro. A partir do momento que você aprende a não estender essa responsabilidade e não depender exclusivamente do resultado, você tem a melhor semente para desenvolver confiança em todo o seu potencial. A base da confiança parte daqui. Eu só me sinto bem a partir do momento que o outro me parabeniza. Problema para o outro. Segue sua vida. Faz aquilo que faz sentido para você. Respeita seu sonho, respeita aquilo que você tem vontade. Eu dei o meu melhor. Por exemplo, fui fazer uma comida, dei o meu melhor, mas a comida não ficou boa. Tudo bem, o que você aprende com aquilo? Esteja bem com como você fez. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui à disposição, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja aqui na comunidade do clube. Espero que vocês aproveitem muito essa aula. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima. Um abraço.